Mendonça, onde é que estão os 20 milhões de meticais não declarados? Está a dizer que há problemas sérios sob o ponto de vista de gestão geral? De uma forma geral, sim, porque essas foram as razões. Primeiro, que quando sentimos que havia postergação das reuniões, inclusive percebemos que o tempo da separação entre o Conselho, a primeira volta do Conselho Central e a segunda era muito longa. E havia assuntos que passavam das eleições, ou seja, não estavam relacionados com as eleições, e estes assuntos deveriam ser discutidos e deliberados pelo órgão do Conselho Central. Antes de aprofundarmos as questões, porque até quando o me quer fazer questões, eu queria saber de si, como é que conseguiu os documentos no Ministério das Finanças em relação a estes dados? Bom, o Fernando John fez um trabalho que é para adquirir a informação pelo Ministério das Finanças. O segundo vice-presidente da Assembleia da República foi pedir a informação ao Ministério das Finanças, ele teve a informação e partilhou a informação. É por isso que também foi suspenso o segundo vice-presidente. Vai ser um deputado qualquer. Foi suspenso? Não foi. Ele foi retirada a confiança política. Foi dito que o partido pretende retirar a confiança política. Agora, é preciso lembrar que essa decisão é da Assembleia da República. Essa decisão deve ser de todos os deputados, de todas as bancadas que fazem parte da Assembleia. É um processo complexo que envolve a Assembleia. Porque o John foi votado. Mas agora eu faço uma pergunta. Qual é o fundamento para a retirada da confiança política do John? Certo. Vão dizer que estão a retirar a confiança política do John porque o John promoveu a fiscalização do próprio partido? Estariam os deputados ou o vice-presidente da Assembleia da República proibido de fiscalizar o seu partido? É uma questão que podemos aprofundar. Quange, eu sei que tens questões, mas antes podíamos colocar esta acrescida à sua. Exatamente. Hélder Mendonça justificou, de um lado, que esta decisão levada a cabo na pessoa ou por Albino Forquilha, presidente do partido Podemos, não obedeceu aos instrumentos internos que regulam o partido. Qual é o seu sentimento neste momento? Considera esta decisão como uma tentativa de silenciamento? Mais do que uma tentativa de silenciamento, eu acho que o problema foi eleitoral. Há aqui uma questão que havia uma intenção de colocar um secretário-geral que estivesse alinhado às ordens do presidente do partido. E se nós defendemos a separação de poderes, nós defendemos o Estado de Direito, nós defendemos a transparência, nós defendemos a democracia, então eu não creio que estes elementos ajudam-nos a transparecer que nós estamos a levar um procedimento democrático. E, acima de tudo, estas medidas são totalmente fora dos nossos princípios como organização. Porque para nós as decisões devem ser todas colegiais sobre os nossos próprios princípios. Agora, quando alguém decide em vez dos órgãos do partido, o que acontece é que nós estamos passando para uma situação de um partido que está a gerar um ambiente ditatorial. Hélder Mendonça sente a sua liberdade de expressão coartada? Não só de expressão como de participação, porque não é nem sequer ético que um membro saia da sua residência para ir atender a um conselho central, e que chega no Conselho Central é surpreso por uma iniciativa de suspensão. Portanto, para fazer uma suspensão imediata, deveria ter havido uma deliberação, um processo disciplinar. E esse processo disciplinar deveria dar-me o direito do contraditório. E eu não tive esse direito. Portanto, a partir daí, sim, eu sinto as minhas liberdades postas em causa. Exatamente. Na sua intervenção, Albino Forquilha teria deixado um trecho entre linhas, dizendo que quem está no partido é porque, a priori, aceitou as regras do partido, fazendo menção especificamente a este episódio da suspensão de Hélder Mendonça, partindo do pressuposto que, se Hélder Mendonça está no partido Podemos, é porque aceitou
todas as regras que regem o partido e não há de ser surpresa que tenha sido suspenso. Como é que olha para as declarações de Albino Forquilha neste ponto, até tendo citado quem é da direita, da esquerda, do centro, para justificar a suspensão de Hélder Mendonça? O presidente Forquilha não cumpre normas. Nós aceitamos o cumprimento das nossas normas. Então, quem rege as normas não cumpre as normas, portanto, segundo Hélder Mendonça. Quem está na direção, porque não é ele que rege as normas ou que faz as normas. As normas foram estabelecidas como deliberação colegial. Então, não foi ele que fez as normas, porque não há um dono do partido. Há um presidente, que é uma figura que representa o partido. Agora, quando esta... Então, sendo que Albino Forquilha está a comportar-se como dono do partido, está a ser autoritário demais? Penso que sim, aliás, eu tenho certeza que sim, por uma razão muito simples. Quando a gente usurpa a função de um órgão e passa a permitir que uma pessoa estabeleça ou tome a função do órgão, nós estamos perante o ambiente em que é o próprio presidente que está a usurpar as funções dos órgãos. Tanto que o que aconteceu naquela sala foi uma espécie de um ambiente de choque, onde pretendia-se passar recados para os outros membros. E a pessoa ou as pessoas que tinham matérias jurídicas para que houvesse um debate jurídico sobre as deliberações que deveriam ser tomadas naquele órgão e até de uma forma de correção com as deliberações que não foram anteriormente tomadas, porque o Conselho Político foi continuamente postergado. Ou seja, as pessoas que poderiam enfrentar a mesa e colocar a legalidade na mesa foram praticamente tiradas da sala. E eles tinham a consciência disso. Agora, a decisão foi colegial? Sim. O que se diz por aí é que houve muitos pequenos acordos fora de portas para que se conseguisse que o colégio estivesse assim. Mas os membros do partido, os membros do Conselho Central... Então, Hélder Mendonça está a dizer que em algum momento nos corredores os membros do partido foram comprados para que esta decisão prevalecesse como da maioria. Eu não quero usar a expressão comprado, porque se calhar estaria a ofender os membros dos meus colegas. Mas sim, houveram alguns acordos, porque a tendência da mudança, a alteração de opinião naquela sala de uma maioria significante, ou de um número significante de participantes, foi do dia para a noite. E todos nós estamos de acordo com a exposição que nós temos e com aquilo que nós reclamamos que não está a correr bem dentro do partido. Mas como é que Hélder Mendonça chega à conclusão de que os membros foram coagidos a decidir sobre a sua suspensão? O primeiro reflexo disso é que houve uma proposta para que fizéssemos, ou levantássemos, ou deliberássemos a aprovação da auditoria das contas do partido. E acho que qualquer membro que se vê numa situação parecida teria concordado a este ato, no caso, ao pedido da auditoria do partido. Qualquer um desses membros teria concordado com isso. O outro aspecto que leva a esse pensamento é que havia muitos assuntos que, primeiro, quando estávamos a aprovar a agenda, havia muitos assuntos que deveriam ser colocados na agenda para depois ser debatidos. E um deles era sobre a vida do partido no seu todo. Mas, até este ponto, os membros também votaram contra. Ou seja, eu não quero crer, nem concordar, que os membros do partido não estejam interessados em corrigir a vida do partido dentro do órgão do Conselho Central. Portanto, havia uma estratégia clara. Porque a administradora teve o azar de carregar comida para o palácio e o motorista indicou que eu é que levei comida, deixei ali naquele quarto. Se não, o motorista não tivesse indicado onde que deixou a comida, estaria agora ainda a lutar, se acorresse de um lado para o outro. Por exemplo, aquele senhor que está sentado com o Presidente da República, amigo pessoal do Presidente da República, que estão a criar juntos julgado lá em Panda. O Presidente finge que não sabe que ele ficou com dinheiro de Covid, das escolas e dos hospitais. O Presidente finge, mas o Presidente sabe disso. Portanto, o nosso grande problema aqui são os exemplos. O exemplo tem que vir de cima para baixo. Nunca pode ser o contrário. Então, enquanto nós tivermos pessoas daquela natureza, do tipo do presidente que nós temos, que ele sabe que o fulano fez isto, mas porque é meu amigo, tenho que ficar com ele. Vou ver o que é que vamos fazer. Nós não podemos chegar onde nós pretendemos.
Nós precisamos de educar pelo exemplo. Você não pode dizer aos teus filhos que não podem pular muro, quando você todos os dias pula muro. Você não pode dizer aos teus filhos não bebem totonto nem xlalaçã, quando o senhor até bebe aquele chamado wafa feito de melaço. Então, que você não é exemplo. O grande problema deste país é esse. Os dirigentes, a partir da presidência da República, não são um bom exemplo. As famosas primeiras damas também não são um bom exemplo. Os secretários do Estado, ministros, não são bons exemplos. O que é que vai se fazer? Esta informação é muito importante para o povo poder saber avaliar quem os governa. O povo tem que decidir sair de uma vez desta direção feita por esses lacaios. Estes senhores só estão para dilapidar o erário público. Qual é a diferença que existe entre o governo de Moçambique e o governo de Maputo Sese Seko no Zaire? Não há diferença nenhuma. Lamentavelmente aqui não temos um povo vibrante com capacidade de ir correr com eles lá nos palácios onde vivem. Nós não podemos